Glória a Deus, irmãos. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 a seguir. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem a si mesmos, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Bendito seja Deus. Vou trazer aqui uma rápida palavra na meditação dentro das 7 cartas do Apocalipse enviadas às 7 igrejas da Ásia. Um breve resumo histórico aqui sobre a igreja em Esmirna. Diz assim que Esmirna era uma cidade importante, era ornamento e coroa, flor da Ásia, localizada no fim do caminho que unia Lídia à Frígia. Era uma grande cidade comercial. Ela foi uma colônia grega em 1000 anos antes de Cristo. No ano 600 ela foi invadida pelos lídios. Durante 400 anos ela não foi cidade, ela ficou sendo um pequeno povoado. No ano 200 a.C., ela foi reconstruída por Lisímaco. Olha, presta atenção que essa cidade ela passou por diversas etapas assim na sua história, de sobes e desces. Foi importante, depois caiu, passou sem ser nada, só um pequeno povoado, depois volta a ser cidade. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos que a nossa vida também passa por processos de sobe e desce. Muitas vezes as coisas dão certo, nós obtivemos sucesso, e às vezes a nossa vida não dá certo. Observamos aqui que havia uma grande rua chamada Rua do Ouro, a rua mais famosa, que começava no templo de Zeus e terminava no templo de Cibele. Aqui vai começando a mostrar um pouco da sua idolatria, né? Aquele projeto de que a cidade era dedicada a deuses estranhos, né? Deuses com D minúsculo. Em 195 a.C., já tinha um templo à deusa Roma, né? Mostra aqui que já havia dedicação ali à idolatria romana e dependência também ao império. Em 26 depois de Cristo, fez um templo para o imperador Tibério, né? Uma honra ali a Tibério César. Esmirna tinha uma beleza muito grande, um comércio importantíssimo, também centro político, cultural, muito conhecimento e arte. Também tinha um estádio onde eram disputados jogos de ano em ano, né? É muito importante a gente saber essas coisas para poder a gente situar a igreja e os ouvintes, aqueles que acompanham este trabalho, que essas pessoas, essas cidades não são assim somente aquela carta
escrita ali aqueles poucos versículos, mas que tem um histórico, tem uma história por trás de tudo, né? Para a gente entender melhor os acontecimentos, né? Os deuses que eram cultuados lá eram diversos, né? Vamos dizer assim que eles eram politeístas, adoradores de muitos deuses. E aí a gente vê aqui a deusa Cibele, Zeus, Apolo, Nemesis, Afrodite e Esculápio, né? São deuses que aparecem aí na história da cidade de Esmirna, né? Nós vamos ler aqui, a palavra de Deus mostra que a carta foi dirigida ao anjo da igreja que estava em Esmirna, né? Novamente um mensageiro aqui é o que vai ler a carta à igreja, né? O versículo de número 9 diz que eles conhecem as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico, né? E aqui mostra algo interessante, porque os próprios judeus, eles deram 10.000 denários para embelezamento da cidade, né? Parece assim ter corrompido a sua própria fé para chamar atenção comercial, atenção turística, né? Daquele povo. Eles tinham assim um momento de fraqueza, que parecia pobreza, mas pobreza espiritual. E tinha riqueza no sentido material. Porém, estes judeus, eles deveriam contornar o seu caminho à adoração ao único Deus verdadeiro, né? Ao monoteísmo, onde nós cremos que só há um Deus, né? O grande eu sou, o criador do universo, o dador da vida, aquele que criou o próprio homem. E nós vamos vendo aqui na história que Policarpo era o bispo de Esmirna. Ele foi martirizado no dia 23 de fevereiro de 155, no dia dos Jogos Públicos, né? Havia ali a perseguição, né? Por causa do cristianismo monoteísta, que contrariava os princípios comerciais, políticos e religiosos daquela cidade. E alguém gritou assim: morram os ateus, busquemos Policarpo, né? Eles acusavam os cristãos de serem ateístas porque não criam nos seus deuses, criam apenas em Jesus Cristo, o único Salvador, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, né? E algo muito profundo vai acontecer aqui, porque Policarpo teve uma revelação, um sonho em que o travesseiro que ele colocava embaixo da sua cabeça pegava fogo. E quando ele acordou, ele entendeu que iria morrer queimado, né? Um jovem que conhecia, que sabia onde estava Policarpo, ele foi pressionado, torturado e não suportou, né? Aquele escravo jovem, ele disse onde estava Policarpo e foram buscá-lo, prenderam. Ele fez aproximadamente 1 hora de oração, né? E declarou que amava a todos, independente de suas perseguições. E o que eles queriam era que Policarpo dissesse que César era Deus, né? Até porque havia um protocolo naquela época que de ano em ano as pessoas iam no templo dedicado àquele César e diziam que o imperador era Deus, e recebiam um certificado anual daquela confissão. Era somente essa expressão. Porém, isso negava que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz em Filipenses que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que Deus deu um nome a Ele, a Jesus Cristo, sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Policarpo, entendendo que Jesus é o Senhor, ele nunca admitiu, né, em 86 anos que ele serviu ao Senhor,
ele jamais negou a sua fé, mesmo na hora da provação. Ele foi acender uma fogueira, colocaram ele lá. E o fogo, ele orou, o fogo se apagou. Em seguida, o visguto atravessou com uma espada e conseguiu matá-lo. Então, saiu de dentro dele uma pomba e muito sangue que apagou o fogo. Isso é importantíssimo, meu irmão. Presta bem atenção, porque isso aqui fala do Espírito Santo. A pomba que nós vemos descendo sobre Jesus Cristo lá no batismo, quando João batiza Jesus, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E aqui este homem, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, uma certeza tão grande que Deus era com ele, que dentro dele habitava o Espírito Santo. Paulo diz na carta aos Coríntios que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então eu e você não podemos negar a Jesus, sabemos que ele habita em nós. Jesus Cristo disse: se alguém crê em mim, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então, meu irmão, você não é qualquer um. Você é templo e morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe como é profundo este negócio. A palavra do Senhor diz que alguns foram colocados ali à prova, né? Uma determinada prova. Essa prova aqui é uma tribulação, é um aperto por um peso, por uma força, né? Eles diz aqui a Bíblia Sagrada que o diabo lançaria alguns na prisão e que seriam colocados numa prova ali, uma tribulação de 10 dias, né? Então, Jesus vai mostrando aqui que a igreja passaria por este momento triste e que não é diferente nos nossos dias, né? Hoje nós também estamos passando prova aí. Uns decretos que são soltados aí só estão apertando a igreja, né? Existe uma maquiagem de que está tudo bem, mas não está tudo bem. A tribulação de 10 dias nós já estamos passando, né? E a Bíblia mostra aqui que o Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, a coroa da vida é importantíssimo. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. E essa vida eterna, essa coroa faz parte da vida eterna para a salvação, para morar nos céus, para estar à direita de Deus para sempre. Se você for fiel, porque ser fiel com tudo direitinho, com tudo fácil, é beleza. É fácil ser crente quando tudo está dando certo. Mas quando você está sendo provado, você vai ser fiel até a morte? Se alguém disser assim, ou você deixa de ser crente, ou então você vai perder o seu emprego, vai perder os seus filhos, vai perder seu marido, vai perder os seus bens, vai perder o seu diploma. Presta bem atenção. E você vai ser fiel até a morte? Você vai ser fiel até o fim? Essa igreja aqui foi colocada à prova. E aqui a Bíblia mostra que eles eram tentados por homens que se diziam judeus, mas não eram. São os falsos crentes, falsos pastores, falsos apóstolos, que são sinagoga de Satanás. A Bíblia diz literalmente que eles são sinagoga de Satanás. Veja como isso é grave, né? Enquanto o crente verdadeiro é templo do Espírito Santo, o falso crente, mesmo tendo credencial de pastor, de bispo, de apóstolo, de doutor, de profeta, de não sei de que lá, mesmo tendo CNPJ, estatuto e tudo mais, mesmo correndo dentro das leis que diz assim, não podemos nem abrir a boca para não ofender as autoridades lá fora, são sinagogas de Satanás que concordam com o que o mundo faz, porque tem uma visão terrena, materialista e buscam o seu próprio bem. São pastores que apacentam-se a si mesmos. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o bom pastor. Lá em João 10 diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou há quase 4 meses subindo monte, quase todo dia, 3 vezes por semana, até 4 que eu já tenho ido. E eu não vi nenhum desses pastorzão que tem super credenciais, são mandões,
que dá ordem a todo mundo, que quer parar os pregadores, que querem barrar, que são cheios de papéis. Eu não vi nenhum deles no monte orando. Eles ficam debaixo do monte coberto, eles esperando um monte de dinheiro para o bolso deles. Botam cartões e botam propagandas e vão nas casas só pedir dinheiro. Não, precisamos de dinheiro para pagar casa, para pagar carro, para pagar aluguel, para comprar não sei o que. E vai botando um monte de coisas que dizem que é para a igreja. E na verdade é propriedade privada deles. E Deus não se agrada disso. E mesmo quando não é propriedade privada, mas eles tornam todo o recurso que seria para a manutenção da obra do Senhor, tá, é desviado para finalidades pessoais. Né? E o povo de Deus está sofrendo. Muitos endemoniados, cheios de macumba, cheios de demônios, e não tem um pastor desses que tem grandes credenciais para curar, para libertar, para interceder, para orar com você, para chorar com você, para gemer com você de dia e de noite. Né? Aonde é que estão os bons pastores? Né? Onde é que estão os bons pastores? A Bíblia diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente consciência e inteligência. Né? E não está acontecendo isso, os bons pastores desapareceram. Aqui mostra que Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega. Ele está dizendo: eu quero ser a única solução na sua vida, um único escape. Ele diz: eu sou o começo, a primeira pessoa a você procurar é Jesus, e eu sou a última pessoa a você procurar. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa e sou o ômega, que são duas letras gregas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, Jesus Cristo está dizendo que ele é a solução para todas as causas na nossa vida. A Bíblia diz que ele esteve morto, mas tornou a viver. No grego bíblico do Novo Testamento, é genomenos, quer dizer, chegou a estar morto, genomenos. Jesus, ele esteve morto. A Bíblia diz que o Filho do Homem esteve 3 dias no interior da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, se apresentou a 500 testemunhas, subiu o assunto aos céus e ele mesmo disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a premiação para os vencedores: passou pela prisão, passou pela prova que está no começo da carta, aí vem a premiação. Aquele que ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Veja bem, a coroa da vida. Aí não sofrerá, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A premiação não sofrerá o dano da segunda morte, porque já tem a coroa da vida. Consertando aqui, corrigindo, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque ele já tem a coroa da vida. No começo da carta fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui está a premiação, a coroa da vida, que não deixará você morrer, mas tem a vida eterna com Deus. Vida eterna todos os homens terão, só com a diferença: o crente, o cristão verdadeiro, aquele que é fiel até a morte, esse tem a coroa da vida para morar com Deus. Já aquele que está desviado, apostatou da fé, aquele que nem mesmo crê em Deus, é ateu, que serve outros deuses, a idolatria, a feitiçaria, os demônios, ao inferno, ele vai para o inferno mesmo. Mas nós que somos cristãos verdadeiros, cristãos que adoramos a Deus, que não temos conceito humano, nós iremos morar nos céus, estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados, subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, e juntos subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. A realidade é esta, é que nós temos que ser fiel para ir morar no céu. Não é ser fiel por causa das coisas terrenas, né? Porque muitos de nós não vamos chegar a realizar nossos sonhos e projetos aqui na terra, mas lá no céu estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. Uma rápida oração. Deus, eu te louvo, te agradeço por esta palavra.
Continua, Senhor, segurando o teu povo, dando vitória, repreende todo mal, repreende as enfermidades, liberta, Senhor, aqueles que estão cativos nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, aqueles que estão precisando de um milagre financeiro. O Senhor abre as portas para ele, restaura casamento, restaura o caráter, restaura, Senhor, a visão espiritual e pentecostal do teu povo. Meu Deus, eu te peço, faz a grande obra, Senhor. Nos ajuda a ser fiel, Senhor, mesmo na prisão, mesmo nas provações de 10 dias, como está escrito nesta carta. Assim como Policarpo venceu, meu Deus, e de dentro dele saiu aquela pomba branca, que habite esta pomba, Senhor, dentro de nós, para que sejamos, Senhor, testemunhas de que o teu Espírito habita em nós. Pai, nós te pedimos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Deus fará grandes maravilhas em nosso meio. Ser fiel mesmo nessa luta. A porta vai se abrir, você vai ser vencedor e o nome de Deus será glorificado. Amém. E Deus te abençoe.